Olá, Dev! Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo daremos os primeiros passos com a biblioteca Styled Components para a gente poder fazer estilização de componentes em aplicações React.js. E para isso, a gente vai começar criando um projeto aqui com o boilerplate, o Create React App, usando TypeScript. Então aqui a gente tem o site da biblioteca, do Styled Components, e aí a gente vai criar uma aplicação aqui para poder exemplificar como que configura o ambiente para usar com React e os primeiros passos, no caso, Primeira coisa é a gente dar o início na aplicação, usando o Create React App. Eu já estou com a aplicação iniciada aqui, de forma básica. Vou até abrir aqui um segundo terminal para mostrar aqui o comando npx, está aqui, o comando que eu executei, create-react-app, o nome do projeto que eu vou dar, que é o nome da pasta aqui, e eu passo esse --template para usar o TypeScript, básico isso aí, beleza? Então já estou até com a aplicação rodando, eu já customizei aqui o app.tsx, aqui em SRC. Então ele já está apresentando para mim esse Olá Dev aqui, basicamente é só isso. As outras customizações, o index.html também deu uma limpada, ele vem com uma série de comentários ali, algumas tags aqui que a gente não precisa. Deixei só o viewport, o charset e o título da página. Essa div root é onde tudo vai ser embutido, todo o código do React é gerado dentro dessa div create root, beleza? Então é isso aí. Então o nosso app está aqui já modificado, o index também, porque tem algumas importações de coisas que eu tirei daqui que a gente não vai usar. Fav com algumas imagens, então tirei isso tudo. Está limpa. Instalação para a gente partir do zero aqui. Para a gente exemplificar o uso do Styled Components, para a gente fazer a estilização CSS, eu vou criar mais duas páginas aqui e a gente vai precisar alternar entre essas duas páginas. Então para isso a gente vai precisar do React Router DOM para poder a gente fazer esse roteamento entre as páginas. Então eu já vou copiar aqui o comando, vou aqui em outra seção de shell, vou colar o comando. Basicamente eu estou instalando o React Router DOM e depois eu estou instalando as tipagens dele, Eu acho que ele copiou duas vezes aqui, deixa eu cancelar isso, colar de novo. Então ele vai instalar o React Router DOM. Beleza, então instalou aqui tanto a tipagem quanto o pacote em si para a gente. Então eu vou aqui fechar esse terminal aqui e vamos aqui. Bom, para a gente poder usar esse roteamento, a gente cria um arquivo. Eu vou criar aqui em SRC uma pasta routes. Vamos criar dentro da pasta o arquivo index.tsx. Então aqui nesse index do router a gente vai importar o React e usar o nosso React Router DOM, para poder fazer o nosso roteamento. Então importa aqui do React e vou já fazer aqui um export const routes, também é do tipo react.fc. Isso vai ser igual a uma função anônima, e aqui a gente vai retornar o nosso componente, que vai ser o roteamento em si. Por enquanto eu vou deixar assim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a página, vou criar duas páginas aqui, uma de dashboard, outra de contato. Então em SRC eu vou criar em file, eu crio aqui pages /dashboard /index.tsx. Então aqui a gente vai criar, eu vou já aproveitar esse conteúdo aqui do app para ganhar tempo. Então aqui no dashboard a gente cola aqui e diz que esse componente vai se chamar dashboard. Aí aqui no retorno a gente pode colocar um dashboard, para a gente poder saber qual é a página. Então a gente já tem a principal da aplicação,
E a gente tem aqui uma página de dashboard. Agora eu vou aproveitar esse conteúdo da página de dashboard para a gente criar aqui uma página de contato. Então eu vou criar new file com contact/index.tsx. Então nessa página de contato, o nome do nosso componente é contact. Vou colocar aqui para diferenciar. Então a gente já tem as duas páginas, dashboard, contact. Já temos o início da nossa configuração de roteamento aqui. Então basta agora a gente criar esse roteamento, ou seja, a gente tem que importar o React Router DOM e as duas páginas aqui. Então eu vou importar do React Router DOM aqui o switch, também o route. Switch para me permitir alternar entre as rotas e o route é para eu definir cada rota em si. Então aqui eles vêm do React Router DOM. Agora, o que a gente vai criar a rota de quê, né? Então agora a gente importa as duas páginas. Então eu vou importar o dashboard .pages .pages/dashboard. A mesma coisa a gente faz para a página de contato, né? Contact from .pages/contact. Isso aí. Então a gente cria os nossos roteamentos. Então o que a gente vai retornar desse componente é uma estrutura através desse switch que a gente importou. Então, dentro desse switch eu defino cada rota com o route que a gente também importou do React Router DOM. Então a gente informa qual componente que a gente quer abrir quando essa rota for chamada. Então vai ser o componente dashboard que a gente já importou na página dashboard. Eu digo qual vai ser o path. Nesse caso aqui, o path é o barra. Eu vou usar aqui um exact para poder dizer que ele só vai conceder para essa rota aqui quando for digitado somente o barra, e não nada após o barra. Se tiver qualquer coisa digitada após o barra, ele vai procurar por outras rotas. Então aqui em component, a gente vai passar aqui o contact e o path. A gente vai passar o barra contact. Então a gente está definindo as rotas aqui. Aqui a gente não precisa colocar o exact, a gente até que usa, mas nesse caso aqui não é necessário, né? Desde que tenha aqui nesse raiz, né? Então nossa estrutura de roteamento está pronta aqui. Basta agora a gente usar isso no nosso arquivo principal da aplicação, que é o app. Então aqui no app eu vou importar também do React Router DOM o browser. Não vai reconhecer aqui, mas eu vou colocar aqui o problema. Browser Router from React Router DOM. Então, com esse cara aqui, a gente importa o arquivo de rotas que a gente criou. A gente definiu o nome dele lá como routes. E ele está definido no arquivo ./routes. Que é um arquivo index, né? Então a gente aqui no arquivo de rotas definiu o nome dele como routes. Então ele não está como default. Então por isso que as importações estão todas assim com chaves. Beleza? Então é isso aí. Agora a gente, para usar isso, eu posso aproveitar esse fragmento que está aqui para usar aqui, ó, usar o browser router por volta das rotas. Então esse browser router ele define o tipo de roteamento que você vai usar. Então quando você está usando aplicações React.js, né, que são aplicações que a gente executa em browser, né? Então a gente usa esse tipo de roteamento browser router. Se a gente for ver aqui, o React Router DOM ele tem outros tipos de roteamento, né? Tem aqui a hash router,
e alguns outros, mas o mais comum é esse Browser Router aqui. Bom, feito tudo isso, o que a gente fez? A gente criou um roteamento para as duas páginas, criamos as duas páginas e chamamos isso aqui usando o Browser Router aqui no nosso arquivo principal, no AppTest. O nosso servidor está rodando. Se a gente voltar na página aqui, a barra é o dashboard. Então ele já conseguiu pegar aqui. Vamos aqui agora para a barra Contact, para ver se vai funcionar. Beleza, então também pegou nossa página de contato. A princípio está tudo ok aqui por enquanto. O que a gente vai fazer agora para começar a ver a questão do CSS é, para a página de dashboard aqui, ó, eu vou criar um arquivo CSS, style.css, e vou definir uma coisa básica aqui. Então a gente tem aqui na página de dashboard um H1, né, que está estilizando, definindo o tipo desse título aqui, nesse subtítulo da página. Então aqui eu vou estilizar esse H1 da página dashboard. Então eu vou colocar aqui um H1, vou dizer que o font size é 60 pixels, vai ficar bem grande, e vou definir uma cor green, bem básico aqui, só para a gente ver um efeito diferente lá acontecendo. Se eu volto na página, vamos dar um atualizar. Claro, eu defini aqui o CSS dentro da pasta do dashboard, mas eu não disse que o dashboard vai usar esse CSS. Então eu tenho que vir aqui no arquivo do dashboard e importar esse CSS. Então eu vou dar aqui um import, ponto barra, styles.css. Se eu não fizer isso, ele não vai entender que é para ele usar isso. Opa! Eu botei um S aqui, né? Na verdade o nome do arquivo deveria ter um S, né? Vou renomear o arquivo aqui. Pronto. E agora deu OK. Beleza. Então vamos aqui, voltar aqui. E se a gente observar, o contato também pegou, né, essa configuração que a gente colocou para o dashboard. O dashboard tudo bem, foi onde a gente colocou. Agora, está aqui, ó, a gente importou aqui. Agora, por que essa página de contato, que não está com estilo importado aqui, eu não disse para ele usar aquilo, também pegou, né, essa configuração aqui de letra maior e texto verde. Essa é a questão do funcionamento de estilização no React. O React ele acaba tornando toda a estilização que a gente cria, ela se torna global na aplicação. Então esse estilo H1 aqui, ele vai ser aplicado em qualquer H1 que a gente usar dentro do projeto, porque o React, por padrão, define os estilos de forma global. Para a gente contornar isso, a gente poderia criar uma classe, atribuir esse CSS a uma classe, e aí vem aqui no arquivo do dashboard e põe uma classe aqui para esse componente, para ele, só ele herdar aquela estilização. Essa seria uma solução. Mas se a gente for fazer isso para uma aplicação grande e ter que estar controlando, né, manualmente essa questão de criação de classe, definição de nome de classe, em algum momento a gente vai ter problema. Isso é quase que certo. Para isso que veio o Style Components, assim como outras, né? Tem o Emotions, tem várias outras bibliotecas de estilização CSS com escopo específico para cada caso que você vai usar. Então ele cria as classes, tudo que a gente cria como estilização, ele cria por trás dos panos uma classe, usando uma espécie de hash no nome da classe, para garantir que não vai ter nenhuma outra classe com o mesmo nome. E aí você consegue criar a estilização com escopo definido, ou seja, o escopo é só esse aqui. Eu não quero que vá também para a página de contato, né? Basicamente seria isso. Então, o Styled Components, que é o que a gente vai abordar aqui, é uma biblioteca CSS e JS, né? Ou seja, a gente tem o código CSS, né, embutido no código JavaScript,
Então ele melhora drasticamente a experiência do desenvolvedor no processo de criação de um front-end moderno, implementando CSS por componente e de forma isolada. Então eu crio um componente JavaScript e digo que esse componente vai ser do tipo âncora do HTML. E esse styled aqui é a instância do styled component. Ou seja, eu digo que esse botão, estou criando um componente React chamado botão. Veja que por convenção a gente usa a primeira letra maiúscula, que é componente React. E eu atribuo a ele a instância do styled component, onde eu uso um ponto, e a tag HTML que eu quero atribuir para esse componente que eu estou criando. Aí a gente tem aqui uma notação que a gente usa o template literal, que são as classes, né? Então está aqui, ó, abre e fecha a crase, e dentro disso eu crio a estrutura do código CSS que eu quero usar. Outra vantagem em usar o styled component é que a gente pode usar propriedade aqui dentro. Então, se o componente button tiver uma propriedade primary como verdadeiro, ou seja, se ele for primary, ele vai herdar o CSS que está aqui dentro, ou seja, ele vai ter um background branco com um texto preto, mas só se ele for primary, né? Ou seja, ele já tem a cor definida dele aqui, ó, é transparente o background e é texto branco, ou seja, é esse primeiro botão aqui, ó. Porém, quando ele for, na verdade, esse aqui é transparente, é o segundo. Quando ele for primary, cor primária, então muda a estilização dele. Ele passa a ter esse comportamento, essa estilização, no caso, né? Então, é isso que a gente vai começar a entender aqui. Está aqui a dica de como fazer a instalação dele. E vamos então começar fazendo essa instalação. Para instalar o Styled Components, não basta fazer essa instalação somente do componente. A gente também tem que instalar a tipagem dele para quem está usando TypeScript, né, no caso. Então, eu já vou pegar uma colinha minha aqui. Vou abrir aqui outro terminal novamente. Vou colar aqui o comando. Vamos instalar aqui o Styled Components com a tipagem. Beleza, então ele instalou aqui para mim. Vou fechar esse terminal aqui. Nosso servidor continua rodando. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, a gente já observou o comportamento aqui, né? Ou seja, a página que não deveria estar pegando a estilização pegou, por ser um estilo global. Então, agora a gente vai separar isso, né? Ou seja, definir o escopo específico que a gente quer estilizar. Vamos começar então para usar o Styled Components. Os arquivos que a gente cria com ele são arquivos JavaScript, né? No nosso caso vai ser TypeScript. Então eu vou começar renomeando esse arquivo styles aqui de dentro do dashboard. Vou pegar aqui e vou renomear para que ele tenha a extensão TypeScript. Beleza? Então agora isso aqui pode atualizar, depois a gente vai ter que mudar lá mesmo. Vou apagar isso aqui. E aí agora a gente começa importando o Styled Components. Styled from Styled Components. E a gente cria um componente. Então eu vou dar aqui um export const. Qual componente que eu vou definir aqui? Então a gente vai criar um estilo para o nosso componente de dashboard, a página de dashboard. O que a gente tem aqui na página de dashboard é o H1. Então, para eu usar esse H1 lá, eu crio um componente e digo que aquele componente vai ser um H1, né? Como a gente viu lá no site, um button que estava sendo uma âncora. Então, nesse caso aqui, vou deixar salvo, eu vou dizer que eu vou usar ali como componente um título. Então, eu vou criar um nome para esse componente aqui como title. E eu vou dizer que ele vai ser um styled, ponto. E aí aqui agora a gente tem todas as tags do HTML. Todas elas estão aqui. Então ali, como é um H1, eu vou usar aqui o H1. Você vê que tem todos eles aqui, ó. Head, header, HR, TH, por aí vai. Tem tudo do HTML aqui dentro do Styled Components. Então eu vou dizer que aquele componente ele vai ser esse componente, né? Ele vai ser, na verdade, um H1. E aí a gente, para poder criar o corpo da estilização, a gente abre e fecha aspas.
dessa forma aqui. Posso pôr um ponto e vírgula aqui. E aqui a gente quebra, dá um tab e começa a escrever a estilização. Então eu vou, da mesma forma que a gente fez lá, vou colocar aqui um font size 60 pixels. A cor, vou botar uma cor um pouco diferente, vou botar aqui 79 AB 7F, um verde mais claro um pouco. Vou botar aqui isso que eu não preciso, vai ficar só a fonte e a cor mesmo. Vou salvar isso. Perceba isso aqui é uma extensão aqui do VS Code. Ele te ajuda para você observar que cor que você está usando. Ele já põe aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, se não me engano é Color Highlight. Isso mesmo, essa extensão aqui, ó, Color Highlight. Basta você procurar e instalar. Mas tem outra coisa para a gente observar aqui, que é que o CSS não está aqui, ó, com a cor padrão do CSS, né, onde a gente consegue ver o comportamento de cores aqui de acordo com o que você está usando. Mas existe uma extensão que a gente pode instalar, vou instalar aqui, ó, que é o VS Code. Não, desculpa, Styled. Essa aqui, ó, Styled Components Snippets. Essa extensão aqui, ó. Então a gente instala ela, vou instalar. Beleza. Agora eu tenho que instalar aqui no WSL, eu estou usando o WSL Ubuntu. Vou mandar instalar também. Se você não está usando o WSL, não precisa fazer esse segundo passo. Ok. E aí agora sim, ó, a gente já tem a cor do CSS, né? Tava tudo amarelo aqui, né? Ok, então agora a gente está aqui com o primeiro componente do Styled Component definido. Então, esse title aqui agora, ele está sendo exportado aqui, ó. Eu posso importar esse arquivo no arquivo do dashboard. Ele já está aqui, ó, mas eu tenho que importar o componente. Então, eu vou pegar aqui o title, from, e aí sim. Falta para ele entender que está certo aqui. ./styles. Não quer extensão, tá certo. Esse title aqui, basta agora eu vir aqui no lugar da H1 e usá-lo. Ele é um componente React. Veja que, como aqui que a gente usa o componente, esse arquivo tem que ter extensão TSX, porque ele é um JSX. Aqui no Styles eu não estou usando nenhum componente, eu estou só definindo. Então eu não preciso ter o X aqui na extensão. Só uma observação aí, para quem tem essa dúvida, né? Ok, agora, se a gente volta lá na nossa página, Contacts, aqui já deu erro, eu vou atualizar aqui, ó, ele voltou a ficar pretinho, o padrão do CSS básico, né, da estilização do próprio browser aqui, né. Agora, se a gente vai no dashboard, o nosso dashboard está com a nossa estilização do Styled Component. Porque uma das vantagens é esse escopo separado, né? Você define a estilização específica para um componente. Então, só quem tiver esse componente title, importar esse componente title, que vai ter aquela estilização ali. Ok. Outra vantagem que existe aqui dentro do Styled Components é você poder criar estilização por encadeamento, né? Ou seja, você pode, assim como a gente tem isso no SES, né? Você pode encadear estilização de componentes. No CSS puro a gente não tem isso. Aqui no Styled Components a gente também tem. Vamos supor que eu tenha um span aqui. Então vou colocar aqui, ó, span. E nesse span eu vou colocar aqui bem-vindo. Vou salvar aqui, ele quebrou aqui o Twitter, né, que deu uma arrumada. Ok, então tem esse span aqui, e agora eu quero lá naquele componente title, eu quero também estilizar o que está dentro desse span aqui, né, esse texto aqui. Eu não quero que ele fique
igual está aqui, tudo verde igual. Eu quero colocar esse texto aqui menorzinho, de outra cor. Então, a gente pode vir aqui, ó, nesse componente title, como dentro dele eu tenho um span, eu posso vir aqui dentro dele, vem aqui embaixo e coloco aqui, ó, span, e faço a estilização desse span aqui dentro. Então, eu estou encadeando dentro de um componente outro. Isso aí também é outra vantagem do Style Components. Então, aqui para esse span, eu vou colocar um font size. Você vê que tem autocomplete, é muita vantagem em usar. Vou colocar como 20 pixels, o tamanho. E vou colocar uma cor diferente. Não vou colocar o preto não, vamos colocar tudo 3 aqui, ó. Vai ficar um cinza bem escuro. Vamos salvar. E aí agora, basta a gente olhar lá. Tá aqui, ó, dashboard, o bem-vindo. Com essa outra estilização aqui. Ou seja, tem bastante recurso, né? A gente, tendo conhecimento do CSS, a base CSS em si, você, com essa ferramenta instalada, você faz o que você quiser aí, simplesmente, em termos de estilização, né? Feito isso, a gente conheceu aí coisas básicas aqui de como estilizar. Mas toda aplicação web, ela precisa de alguns estilos CSS globais para poder resetar as definições dos browsers, né? Margem, cor de fundo, fonte, né? Tudo que você vai usar no projeto que você vai desenvolver, você tem que resetar o que já vem de padrão pelo browser. Você vê que aqui ele está usando uma fonte com serifa, né? Tem uma margem aqui, ó, no início. Então, isso tudo já vem definido pelo próprio browser. Para a gente resetar isso, tirar isso, o Style Component também ajuda a gente nisso aí. Para isso, a gente cria um arquivo global para o Style Components e nele a gente cria essas definições. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso projeto, aqui em SRC, a gente cria uma pasta, criar um arquivo, que eu já criei pasta e arquivo. Vou criar uma pasta styles e dentro dela um arquivo global.typescript. Então aqui dentro de styles global, esse arquivo aqui, nesse arquivo a gente pode importar o Style Components e fazer essa configuração do reset das informações globais do CSS, né? Então a gente define aqui o que a gente quer usar de forma global no CSS do nosso projeto. Então isso aqui é um código que é aplicado a todo e qualquer componente da aplicação, beleza? Então aqui a gente importa do Style Components o Create Global Style, está ele aqui, ó. Create Global Style. Através desse componente que já vem para a gente consegue definir o que a gente quer usar de forma global. Então eu vou já exportar uma constante aqui que eu vou definir com o nome de Global Style. Opa. Definir como Global Style. Caramba. E aí ele é um Create Global Style, onde eu também abro e fecho aspas. E aqui dentro a gente cria a estilização global que a gente quer definir. Então a gente pode usar o asterisco. E aí para esse asterisco eu digo que é qualquer coisa, né? Margem 0, padding 0, box sizing, border box. Então, primeiro componente aqui de reset, a gente também pode resetar o root, onde eu vou dizer que ele vai ter um tamanho. Isso aqui é o ID root, né? Que é o ID daquela div que recebe todo o código do nosso CSS, do nosso React, na verdade. Então eu vou dizer que ele vai ter no máximo 1120 pixels, aquela div, e ela vai ter uma margem 0 alto, onde eu centralizo, né? Eu ponho 0 em cima e embaixo e alto esquerda e direita. É isso, basicamente. Acho que está legal já para exemplificar. Então agora a gente pega esse componente aqui, importa ele aqui no nosso componente principal, que é o app.tsx. Então vou importar aqui.
Então esse arquivo está no .styles, não, só styles global. Tá aqui. E aí aqui eu dou um Ctrl espaço, ele já pega o nome aqui para mim. Ótimo. E aí a gente importa ele aqui. Pode ser aqui depois do browser route, não tem problema. Basta ele estar importado. E aí ele vai ser carregado de forma global na aplicação. Aí, quando a gente põe aqui, ó, dois componentes de nível raiz aqui, ó, um é o browser router, o outro é ele. O React exige que tenha um único componente de nível global. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fragment aqui por volta de tudo. E esse fragment vai ser componente de nível global, de nível raiz aí. Pronto, agora ele parou de reclamar. Beleza. Então, o que ele está reclamando aqui agora? Não entendi porque que ele se perdeu aqui. Vamos parar e rodar de novo a aplicação. Por que ele se perdeu, eu não sei. Mas, beleza, está de boa. Está aí nossa importação global. Você vê que a nossa página já está aqui centralizada. Se a gente inspecionar aqui o elemento, vou até encurtar um pouco aqui. Você vê aqui, ó, é o div com id root, ó, ela está com 1120 de largura e centralizado. Então o nosso conteúdo foi colocado ali dentro, sem aquela margem superior grandona que estava ali. Então o reset já funcionou e a partir daí você consegue criar seus layouts aí. Você pode ainda definir mais configurações aqui de nível global, vai depender do teu projeto, mas você já está vendo aí de que forma você define isso com os style components. Né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é vir aqui no Google Fonts e importar uma fonte para poder usar ali no projeto. Então a gente vem aqui no Google Fonts, tem uma infinidade de fontes aqui que você pode usar. Vou pegar uma que é bem comum aqui, vou pegar essa Hello aqui. Beleza? Então tem aqui os tamanhos, você seleciona qual você quer usar. Eu vou pegar o regular 400, selecionar, ele já cria um link aqui. Se você quiser mais de uma, é só você clicar aqui e selecionar, ele já vai montando lá. Por exemplo, vamos pegar a Bold 700 também, da mesma fonte. Selecionei, então ele já montou um link aqui. Ó. Então para incluir na aplicação React, a gente marca, copia aqui esse link, que ele montou aqui com a fonte que a gente vai usar. A gente volta lá na aplicação. E aí, para incluir aqui esse link, a gente vem aqui ó, no index.html da pasta public. Então, eu vou abrir aqui. Vou colocar aqui antes do título da página, aqui no head. Vou colar. Vou só colocar o fechamento da tag aqui. Essa aqui também, que ele copiou. E aí, pronto. A gente já está aí também com uma fonte, que é essa Hello aqui. Então tem ela no tamanho 400, que é o regular, tem ela também no tamanho 700, que é a Bold. Já está importado, vou salvar o arquivo aqui. E aí a gente agora pode definir aqui no global também aqui, ó, quais componentes vão usar aquela fonte. Então posso vir aqui, por exemplo, usar aqui um body input. Não, aqui ficou errado. Body, caramba, input, rapaz, o Twitter está apontando aqui para mim, text area, select e button, tudo isso vou usar a fonte. Então vem aqui e defino fonte, 2 pontos, 400, foi um dos tamanhos que a gente baixou, um rem, que normalmente tem um rem é igual a o font size que você usa na aplicação. Então se o font size da tua aplicação é 16 pixels, esse um rem vai equivaler a 16 pixels. E a gente põe aqui o Raleigh, na verdade é Raleigh. Isso aí, o nome da fonte. E se não tiver ela, qualquer fonte
sem serifa. Então a gente põe aqui, ó, sans serif. Isso aí. Então a gente está definindo qual é a fonte padrão para todos esses tipos de componentes aqui, inclusive border. Vou salvar. Vamos voltar na aplicação. Então ele já mudou a nossa fonte aqui, ó. Já pegou a fonte do nosso componente global, né, de estilização CSS. O que a gente pode fazer aqui agora, para melhorar ainda mais, vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas para quem está começando a usar o Style Component, acho que vai ser bem útil, né? Acho que não atrapalha, acho que ajuda, mas tudo bem. Vou criar um componente header, aqui em SRC, a gente cria um file, onde eu vou definir uma pasta components, barra index.tsx, index não, tem que ter o nome do componente antes. O componente vai ser header, sempre com a primeira letra maiúscula, o nome do componente, index.tsx. Então ele criou aqui components, header, e criou o arquivo index aqui, está ele aqui. Deixa eu fechar o resto que não está sendo usado no momento, vou facilitar aqui. Ué, pode ficar. Então a gente começa, eu vou copiar até o app aqui. Vou aproveitar, e muita coisa é muito igual. Vou deletar isso, essas importações aqui também. Então o nome do componente é header. Isso, o resto aqui não muda. E aí aqui que a gente vai criar a estrutura do componente em si. Então ele vai ter um header do HTML, basicamente. Nesse header, então esse header vai ser o componente navbar, por exemplo, né? Aí dentro desse navbar eu crio um container. Nesse container vou criar uma div para isso. E esse container vai conter os elementos. Então o primeiro elemento é um logotipo, que eu vou definir como um H5. Não vou importar uma imagem aqui, então vai ser um texto escrito logotipo. Basta você ir colocar uma imagem no lugar disso aí, algo do tipo. E aí, o nav, onde a gente cria as opções de menu. Então a gente vai criar uma âncora, onde a gente vai ter aqui um barra somente, por enquanto. E aí aqui, vou colocar como home. Vou criar outra âncora, que vai ser o barra contact. E aí aqui, vou botar o texto para esse menu de contact. Ok? Então basicamente é isso. Então o nosso componente cabeçalho, né? Então para esse cabeçalho, a gente então vai criar uma estilização. A gente vai pegar isso aqui e usar componentes do Styled Components para poder estilizar esse nosso componente. Então aqui na mesma pasta do componente header, eu crio um arquivo styles.ts que eu vou usar para fazer a estilização desse componente. Então a gente começa importando o Styled Component. Então Styled Components. E aí eu vou criar o primeiro componente aqui que eu vou exportar como uma const, né? Que eu vou chamar de container, que vai ser aquele header. Está por volta de tudo lá. Então ele vai ser um styled. O tipo dele já está lá, né? Que é um header. E esse header, como é que eu vou estilizar esse cara? Então a gente usa esse template literal aqui para criar a estilização. Eu vou botar uma altura para ele de 5 rand, ou seja, se a fonte é de 16 pixels, vai ser 5 vezes 16 pixels. E vou colocar um border bottom com 1 pixel sólido com a cor 3B46, um cinza bem escuro aí. Beleza.
a gente também vai criar um content, que vai ser aquele segundo container que a gente tem. A gente tem o primeiro, essa header vai virar aquela tag container, e essa div aqui vai ser o content. Então vai ser os dois componentes que eu vou definir aqui. Isso você define de acordo com o teu projeto. Você vai ter que perceber aí qual vai ser a melhor forma de você estar estilizando os componentes aí da sua página usando o Styled Components. Então estou aqui dando um exemplo. Esse componente content vai ser aquela div lá. Então a div vai virar esse content. Aqui a gente vai estilizar aquela div. Ela vai ter um max width, vai ser de 1120, que é a mesma largura da div, né? Root, né? Altura 5 rand, mesma altura ali do container. Margem 0 alto, para ficar centralizado, igual a nossa div root. E o padding 0,2 rand. Então não vai ter pad nem em cima nem embaixo, mas nas laterais 2 rand, ou seja, 32 pixels. Ok, então a gente agora importa esse componente. Isso aqui é aqui no header. Vamos aqui. Eu vou importar from ./styles. Aí aqui eu vou importar tanto o content quanto o container. Então estão os dois aqui, ó. Eu importo os dois aqui. Ok. E aí aqui, esse header aqui, ele agora é o container. E essa div, ela é o content. Ok. Agora sim. Vamos ver como é que está ficando isso. Na verdade, a gente precisa importar esse header, então, para poder ver ele aparecendo na aplicação. E é aí que a gente importa esse cara. Ao invés de ficar importando em cada página, a gente vem aqui no app, importa ele aqui. Vou importar aqui, ó. Components header. E aí a gente chama esse header aqui. Então eu vou chamá-lo aqui em cima. Dessa forma aqui. Como já tem o fragment aqui, não tem nenhum problema. Beleza, agora sim a gente consegue ver esse cara funcionando. Vamos aqui na aplicação. Então tá aqui, ó, aquela border bottom que a gente colocou. E tá aqui o logotipo e os menus. Então home e contato. A gente agora consegue alternar aqui. Mas a estilização ainda não tá muito legal, né? Tá mais ou menos isso aqui. Dá para se ter uma ideia, mas a gente pode melhorar isso, né? O que que a gente pode fazer aqui? Então, nessa tag container, a gente tem um H5, que é o nosso logotipo. Como ele é um texto, eu vou estilizar o H5. Se você for usar uma imagem, você vai estilizar aqui, no lugar disso aqui, uma tag IMG, né? Então, font size 1.75 rand. Color, vou colocar branco. Ok. O outro componente a gente tem o nav. Esse nav eu vou colocar com margem left 5 rand. A altura vai ser a mesma altura de 5 rand também. E aí no nav, agora a gente tem dentro do nav uma tag A, que é a âncora, né? O link. E aí sim, aqui tem bastante coisa para a gente colocar aqui. Display inline block.
poder ficar ali um do lado do outro bonitinho. Position, Relative, Padding, a gente precisa colocar um afastamento nelas, então na altura em cima e embaixo o padding é 0, esquerda e direita 0.5 rem. Do jeito que vai ficar legal isso aí. A altura vai ser a altura máxima, então vai ficar centralizado verticalmente, né? 5 rem, que é a altura do navbar, né? O line 5 rem também, para garantir que ele fique centralizado verticalmente. A cor do link, eu vou colocar uma D0, 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 um cinza mais clarinho. Transition, vai ser uma transição de cor de 0.2 segundos. E agora a gente diz que através desse E comercial mais A, eu digo que toda tag A que tiver outra tag A antes dela, né, aí eu faço essa estilização, vai ser o margin left. Ou seja, se tem uma tag A antes dela, ela vai receber a margin left. Se antes dela for uma tag, qualquer outra tag diferente, essa margin left não é aplicada. Basicamente é isso. E você vai ter uma sequência de tags ao lado da outra, né? Cada uma sendo uma opção de menu. Então é a opção aí para você poder estilizar a partir da segunda, não desde a primeira. E aí aqui, ó, quando tiver o mouse por cima, o H-over, né? O hover, a gente muda a cor para 79 AB 7F, a cor que a gente já usou aí, que é aquele verde clarinho. Então, isso tudo aqui para estilizar ali aquela nossa barra. Vou salvar aqui, vamos ver como isso está ficando. Vamos atualizar. Faltou pegar aqui um background, né? Faltou pegar aqui um background, então eu vou aqui no content, o background já está aqui. Ah, rapaz. Isso aqui está errado. Isso aqui, nessa tag contain aqui é a cor do background. Background color. Por que eu coloquei isso aqui? Eu não sei qual foi a doideira que eu fiz. Vamos tirar, salvar. Voltar lá, agora sim, ó. Pegou aqui a estilização. Ainda falta algum detalhe aqui, vamos ver aqui o que falta. O que falta é que eu coloquei tudo no lugar errado. Então aqui, ó, do H5, o H5 e o Nav, eles estão dentro do content, não dentro do container. Então eu vou cortar daqui, uma pequena confusão aí. Isso é aqui, ó, depois do content. Então, o content, eu vou colar aqui o H5 e o Nav, mas eu vou completar aqui, porque aqui a gente está faltando colocar o Display Flex para poder funcionar a configuração ali do navbar. E o Align Items, eu vou colocar como Center. Faltou isso aqui também, aqui no Content. Vou colar aqui aquele código e salvar. Agora deve estar um pouco melhor. Então está aqui o nosso logotipo. Primeiro menu, segundo menu. Ó. Então se você não quiser esse sublinhado aqui, a gente pode vir aqui e colocar no link. Aqui, ó. Colocar logo aqui depois do Display Decoration. É Text Decoration, né? Text Decoration como nenhum nome. Salvar. Então se fica sem sublinhado, fica melhor, né? Beleza. Então pessoal, essa foi a ideia de dar uma contribuída aí montando o início de um layout que você pode aí
mudar, que não tem nada próximo do que se usa, mas já te dá uma ideia de como montar um layout usando CSS, né? E agora a gente tem um comportamento aqui, ó, que se você observar, é um comportamento que não é legal. Você vê que ele recarrega toda a página, você vê por aqui, ó. Quando a gente entra em uma das páginas aqui, ele recarrega tudo. Considere você numa página com muito conteúdo, com fotos, imagens, isso não é legal. Então a gente usa React exatamente para ter o comportamento de uma Single Page Application, de uma SPA. E para a gente conseguir colocar aqui esse comportamento, a gente tem que substituir no nosso código aqui, ó, essas âncoras pelo componente link, que o próprio React Router DOM entrega para a gente. E aí, vamos lá. A gente importa ele aqui. Vamos aqui importar. Vou colocar aqui em cima, depois do React. Import. Então é link com L maiúsculo, que é um componente React, né? E ele vem do React Router DOM. E aí eu venho aqui, onde eu estou usando um âncora, eu uso esse link. Basicamente é isso. Então eu vou copiar aqui para facilitar. Aqui no fechamento também. Aqui também. Tá? Só lá. Beleza. Então aqui ele agora reclama porque ele precisa da propriedade to, que é para onde ele vai, para qual rota ele vai, né? Então ele não usa href, ele usa to. Então basta substituir o href pelo to, que é para qual rota ir. Lembrando que esse link só funciona para rotas internas. Eu quero carregar um componente da própria aplicação. Quando é um link para acessar páginas externas, aí a gente usa o âncora mesmo, beleza? Então aqui, como são dois componentes da nossa aplicação, basta fazer isso. Mas tem mais um porém, a gente vai ver aqui agora o erro, que é o seguinte. Ele está dizendo que esse link ele tem que estar dentro de um router. Então o link ele vai rotear para outra rota. Mas se ele não faz parte de um sistema de roteamento, se ele está por fora disso, ele não funciona. Então pode ser que você encontre esse erro na sua aplicação e fique querendo entender o que está havendo. Esse tipo de erro é exatamente isso. O que é que está acontecendo? Aqui, ó, as nossas rotas estão no componente header. Está aqui, ó, os links. E o nosso componente header está sendo importado aqui, ó, fora do sistema de roteamento, que é esse browser router. Então esse é o problema. Então basta eu tirar esse header daqui, jogo ele aqui dentro do sistema de roteamento, salvo, e agora tem que estar tudo resolvido. Beleza, já voltou a funcionar. E agora, se você ver, não vai mais recarregar tudo, inclusive aqui, ó, o load do Firecon aqui, ó. Acabou o problema. Ele é exatamente o comportamento de uma SPA, onde ele carrega somente o componente, aquilo que é comum aos outros componentes, ele não recarrega. Beleza? Galera, acredito que esse conteúdo sirva como primeiro passo na utilização do Styled Components, porém ficou claro que é extremamente necessário o conhecimento de CSS. A base de conhecimento em HTML, JavaScript e CSS deve estar em dia para a criação de projetos com React. Então isso é pré-requisito e não tem jeito. Agradeço a todos que estão acompanhando e curtindo os vídeos aqui do canal. Em breve estarei lançando outra série de vídeos no modelo de mini curso aqui. Ainda estou decidindo qual assunto tratar. Se quiserem sugerir, podem ir comentar tranquilamente, podem ficar à vontade. Forte abraço a todos e vamos em frente.